O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas que nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Moisés e Elias e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui? Se queres, vou fazer 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem estivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Podem assentar-se, por gentileza, vocês que estão aqui. Meus amados irmãos e irmãs, chegamos ao 2º domingo da Quaresma. Tempo propício para a nossa conversão, tempo propício para a nossa salvação. Mas, antes de começar essa homilia, eu vou dar um susto ali na equipe de música e vou pedir ao André que me acompanhe num tom de Mi maior, porque eu acho que o padre hoje vai fazer uma homilia um tanto quanto diferente, um tanto quanto musical, porque cantar é próprio de quem ama, diz Santo Agostinho. E quando o mistério é muito grande, quando aquilo que a gente reza, a nossa cabeça trava, a canção nos ajuda. Porque os mistérios de Deus, assim como a música, não são para ser às vezes inteligíveis somente do aspecto racional, mas é para ser introjetado lá no fundo do coração. E a música que vou nortear, e até o final da homilia você mantém, por favor, André, talvez até se você possa pôr um sustain aí, porque aí vai facilitar para você, é aquela música antiga do Padre Joãozinho que diz assim: pode subir para sol, por favor, André. Obrigado. Mestre, bom é estarmos aqui, reunidos bem perto de ti, no silêncio e na paz. Mestre, reunidos no amor, nós viemos ao Monte Tabor para em ti descansar, e nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Fiquei pensando nesta música enquanto paramentava, porque o que nós queremos de fato é fazer essa experiência que os 2, ou melhor, que os 3 apóstolos fizeram. Não sabiam absolutamente nada do que queria Jesus com eles.
não sabia absolutamente nada mesmo do que iria acontecer com eles no alto daquela montanha, mas o mestre chamou. E quando Jesus chama, meus irmãos e irmãs, a força do convite dele é um tanto quanto penetrante. Jesus poderia ter chamado qualquer outro do grupo dos 12, mas escolheu os 3. Os motivos, talvez a gente possa especular: Pedro, porque seria aquele que confirmaria os demais apóstolos; Tiago, por ser um homem de fé; e João, por ser o discípulo que mais amava o Senhor. Mas o fato é que a escolha é uma escolha um tanto quanto aleatória do ponto de vista humano, mas profundamente profética do ponto de vista divino. E aqui nos atesta algo muito bonito, e que muita gente já falou baboseira, e que muita gente, até mesmo o padre, já falou asneira a respeito deste evangelho, e que talvez esteja lá no nosso coração, tentando dizer que o Tabor é uma metáfora, que não foi bem assim. Mentira! Isso é para quem não tem fé. Quem quer reduzir o evangelho a um tratado social e político, quem acha que o evangelho é livro de autoajuda, porque quem crê de fato sabe muito bem o que significa subir a montanha. Por isso vocês subiram essa montanha, por isso estão aqui. Consciente ou inconscientemente, subir a montanha significa fazer a experiência com Deus. E nós precisamos de momentos como este. Se nós pegamos o Antigo Testamento, várias vezes o povo de Deus precisou subir uma montanha para lá encontrar-se com Deus. Moisés, quando precisava conversar com Deus, subia no alto do Sinai. Foi no alto de uma montanha que Deus revelou a sua lei. Mas também foi no alto de uma montanha, o Calvário, que Deus deixou cravado a sua lei, a cruz. A montanha é de fato lugar de encontro, não é lugar para morar. Talvez seja por isso, Henrique, que Dom Valmor pediu que nós padres não morássemos mais aqui no alto da montanha, fôssemos lá por pé. Porque a montanha não é o lugar da morada. A montanha é um lugar de um encontro para descer. E foram eles, foram os 3 atrás de Jesus. E o que eles viram no alto da montanha? Viram algo que fez com que eles cantassem exatamente isso. Mestre, bom é estarmos aqui, reunidos bem perto de ti, no silêncio e na paz. Eles viram a glória de Deus, viram quem Deus é, viram que Deus é Deus. E aqui, meus irmãos, não há experiência mais consoladora e ao mesmo tempo mais desconcertante do que contemplar a glória de Deus. Quando os nossos olhos se abrem, quando o nosso coração se destrava, e aí a gente fala assim: agora tudo faz sentido, agora eu entendi. E não entendeu porque estudou, debruçou sobre os livros, ficou lendo páginas e páginas. Não entendeu também porque fez obras, muito pelo contrário. Entendeu porque parou, contemplou, teve tempo para olhar, e olhando para Jesus viu quem é Deus. Transfiguração foi exatamente isso. O dia em que a figura humana de Jesus radiou-se da sua natureza divina, e eles viram a glória de Deus. Viram Moisés e Elias ao lado de Jesus, para mostrar assim, Moisés, representante da lei, Elias, o maior dos profetas. Para um judeu, a palavra de Deus, a Bíblia, se resumia em 2 coisas: a lei e os profetas. O representante da lei, Moisés, e o representante dos profetas estavam submissos, dialogavam com Jesus. Entenderam então que essa escritura é palavra viva, dialoga com o Cristo, fala com Ele, e ficaram maravilhados. Queriam armar a tenda ali em cima, mas a tenda que os encobre não foi a tendinha, não foi a barraquinha que Pedro armou, foi a nuvem.
uma nuvem um tanto quanto passageira. Estou falando tudo isso, daqui a pouco vai fazer sentido para vocês. Basta olhar aí fora e vocês vão ver, estamos dentro da nuvem. Daqui a pouco passa, vai estar aberto. E é assim ao longo do dia, né, Luzia? A gente molha, depois seca de novo, aí na hora que acha que vai vir um sol, vem outra nuvem. Para mostrar, meus irmãos, que essa vida nossa na graça de Deus, ela é guiada por Ele. E o que aconteceu? Eles queriam ali ter uma segurança. O prazer, o deleite, o conforto espiritual deles na montanha foi tão grande porque viram em Jesus uma força extraordinária que eles queriam ficar ali para sempre. Armar a tenda significa construir a casa, montar de fato um lugar firme. Mas a tenda que os cobre é a graça que diz: aí está o meu bem-amado, meu filho, escutem. Jesus tinha dito algo que incomodou o coração dos discípulos. Não está aqui neste evangelho de hoje, mas é o que antecede o evangelho de hoje. Antes de subir para o Tabor, aliás, a palavra Tabor, exegeticamente, não aparece em nenhum dos textos, mas a tradição da igreja sempre atribuiu, desde o primeiro século, que o Monte da Transfiguração é o Monte Tabor, que se encontra a 5 quilômetros de Nazaré e de onde se tem uma visão plena de toda a região, inclusive de Jerusalém. Como aqui, no alto da Serra da Piedade, você tem visão plena de todo o entorno, Belo Horizonte, Caeté, Sabará, Lagoa Santa, Barão de Cocais, enfim. Aqui você tem uma visão de um pedacinho bom de Minas Gerais. E no alto do Tabor, então, antes de subir o Tabor, Jesus diz algo que desconcertou os corações dos discípulos. Jesus anuncia a paixão. Jesus fala para eles assim: o Filho do Homem deverá sofrer, ser entregue na mão dos anciãos, vai sofrer muito, vai ser morto na cruz, mas vai ressuscitar. Imagina para vocês a frustração daquele povo. Eles já deviam estar pensando assim: então nós largamos a nossa casa, nossos filhos, nossa esposa, o nosso trabalho, estamos seguindo um projeto falido, deixamos tudo para morrer na cruz, deixamos tudo para agora ele vir e falar que isso aqui não vai dar em nada. E isso ficou um tanto quanto, vamos dizer assim, incomodando eles, mas eles não tinham coragem de falar com Jesus. Então Jesus pedagogicamente toma 3 deles, talvez os 3 mais revoltados com a notícia, talvez os 3 que não conseguiram engolir a situação de que deixaram tudo para agora ele vir falar que não vai dar em nada. Humanamente falando, gente, o que é a cruz? Humanamente falando, a cruz é uma desgraça, porque ali eram condenados os piores da sociedade. A cruz era para aqueles criminosos mais cruentos, que não tinham pena, que não tinham valor, e que nem a morte era justa, diante da impunidade. Quem estava na cruz não era coisa de boa gente. A cruz era para os piores criminosos. Imagina você, era uma vergonha falar que na sua família tinha alguém que tinha sido condenado à cruz. Era uma vergonha para você dizer que alguém passou e viu alguém na cruz, algum conhecido na cruz. Imagina isso no coração daquele povo. Assim, ainda não bastava falar que vai morrer, sem resolver absolutamente nada, mas vai morrer, me desculpa a expressão, como um desgraçado, na cruz. Para que eu estou largando a vida? Para que eu estou deixando tudo isso? Talvez porque estava tão grande a revolta neles, que Jesus precisou fazer com que eles subissem a montanha, para que lá fizesse sentido, e eles percebessem, no silêncio, na paz da montanha, que aquele que morrerá na cruz é muito mais forte, é muito maior do que os medos deles, é muito maior do que os projetos deles, é Deus. É muito maior até mesmo do que a lei e do que os profetas, porque Moisés e Elias estão aos seus pés. Ele é Deus. O que isso tem a ver, Padre? Meus irmãos,
Viver um tempo quaresmal é fazer a experiência de subir a montanha, seja aqui na Serra da Piedade, mas uma montanha muito mais difícil, a montanha cá dentro do coração, a montanha do nosso orgulho, da nossa falta de fé, dos medos tantos que vão acumulando dentro de nós ao longo da vida, para no alto dessa montanha a gente tentar ouvir a voz de Deus, para no meio da confusão toda, e no mundo nosso está uma confusão na política, confusão na igreja, confusão na sociedade, e quando muito confusão dentro das nossas casas, para no meio dessa bagunça tudo a gente ver o que está fazendo sentido, subir a montanha para a gente ver quem de fato colocamos a nossa esperança. Às vezes na montanha vai ser necessário que a gente perceba que a gente armou a tenda nossa num lugar completamente errado. Armou a nossa tenda no nosso projeto, na nossa saúde, nos bens materiais que temos, e vai ser preciso vir a nuvem da graça de Deus, jogar tudo isso para o chão, para a gente edificar a nossa vida naquilo que realmente é seguro, no Senhor. Às vezes no alto da montanha nós vamos precisar perceber que esse Deus é Deus conosco e não nos abandona. Mas o fato é que a quaresma é o tempo para aquele que sabe aproveitar bem, de fazer a experiência do abandono nas mãos de Deus, para viver uma única coisa, a obediência à sua palavra. É este o sentido da liturgia de hoje. Jesus não diz absolutamente nada no Evangelho. O que Jesus diz é apenas uma coisa: que eles não deveriam falar nada até que ele ressuscitasse dos mortos. Porque aí sim, até mesmo para poupar os discípulos de um deboche, né? Imagina se eles descessem a montanha, sem que Jesus tivesse ressuscitado dos mortos, e começassem a falar: olha, eu vi a glória de Deus. O povo ia falar assim: eles fumaram um baseado bacana lá no alto daquela montanha. Bebeu, saiu da casinha. O que? Olhar para Jesus e viu Jesus glorificado, está doido. Mas depois que Jesus ressuscitou, todos aqueles que conviveram puderam ver de fato. Ele pode fazer isso e pode fazer muito mais, porque Ele é Deus. Se a gente não tem a experiência com o Cristo, meus irmãos, na nossa vida, a cruz vai continuar sendo um escândalo. Lá vem o padre fazer um parênteses. Tá, vou terminar esse assunto e voltar ao que eu tinha dito antes. Até mesmo o que diz São Leão Magno, para vocês entenderem. São Leão Magno diz assim: a finalidade principal da transfiguração foi desterrar da alma dos discípulos o escândalo da cruz. Todos nós, discípulos, temos medo da cruz. Temos medo de morrer para os nossos desejos, temos medo de morrer para os nossos caprichos, temos medo de perder. Todo mundo dá um jeitinho, e brasileiro é mestre nisso, estou falando que eu sou brasileiro. Nós damos jeitinho para tudo para a gente sair ganhando. A cruz nos ensina a perder, a cruz nos ensina a mortificar, a cruz nos ensina uma outra lógica, que é contrária à lógica humana. Por isso escandaliza. E por isso é necessário ouvir a única voz que o Pai, aliás, a única voz que tem no Evangelho, a voz do Pai que diz: escutai o Filho. Escutai o que Ele tem a dizer. Se a gente não escuta o Senhor, nós vamos continuando construindo altares vazios. E digo isso com base na primeira leitura que ouvimos, onde Abraão é posto à prova. Abraão, imagina vocês, tinha uma grande esperança, como os discípulos tiveram uma grande esperança. Qual era a grande esperança dos discípulos? Sei lá, mudar de vida, serem grandes, enfim, algum motivo eles acharam para seguir Jesus. Abraão tinha uma grande esperança, não tinha filho, agora tem um filho. E Deus pede exatamente aquilo que Abraão mais amava, aquilo que Abraão mais queria.
viveu uma vida inteira esperando um filho. Quando recebeu o filho, Deus pede o filho de volta. Imagina qual que é o sentimento que estava no coração de Abraão. Quanta contradição tinha naquele coração. Quanto escândalo já estava naquele coração. E Abraão, por escutar, opa, foi Deus que me deu, Ele está me pedindo, eu vou entregar de volta. Fez tudo. Subiu uma montanha também. No alto da montanha, preparou o altar para sacrificar o filho. E Deus viu até que ponto Abraão estava disposto a obedecê-lo. Jesus Cristo, meus irmãos, é para nós o novo Isaque. Porque não era o sangue de Isaque que traria a paz para o mundo, mas é o próprio Senhor. Isso que nos recorda o apóstolo Paulo na segunda leitura. Deus não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos daria tudo junto com Ele? São Paulo está perguntando assim: se Deus deu até o Filho, será que Ele não pode nos dar algo muito maior? E o que Deus quer nos dar hoje, nesta quaresma, é o dom da obediência, de ouvir a voz de Deus e ser capaz de colocá-la em prática. De saber que nós precisamos passar sim pela cruz. A cruz da nossa mortificação da vontade, a mortificação do homem velho que em si está dentro de nós. Nós vamos passar pelo sofrimento sim, mas isso só vai fazer sentido se a gente estiver unido no mesmo coração, no coração de Jesus. Se a gente não cultivar uma intimidade com Cristo, nunca vamos poder cantar o refrão dessa música. Unidos no mesmo coração, nós vamos cantar uma única canção. Sabe por quê? Porque só é capaz de passar pela cruz quem contempla a glória do Cristo ressuscitado, que refulge no alto da montanha, no silêncio da oração e da contemplação. Quanto tempo do meu dia eu faço silêncio dentro de mim para ouvir a voz de Deus? Quanto tempo na minha semana eu estou disposto a fazer uma subida? A subida, e aqui nós vamos falar no sentido espiritual, a ascese. Quanto tempo eu estou disposto a deixar de mão tudo que me impede de subir na direção do coração de Deus, para chegando lá, encontrar-me com Ele, ver a sua glória e assim ter ordenado dentro de mim tudo aquilo que me impede de descer a montanha e fazer para valer a vontade de Deus. A quaresma é o tempo da gente estar no alto da montanha, ver a glória de Deus, para transfigurarmos com Ele. Para tudo aquilo que está desfigurado em nós pelo pecado, pela arrogância, pelo orgulho, pela ganância que tanto tem matado, ser transfigurado em santidade, ser transfigurado no amor, e perceber que o Deus ao qual nós servimos e que nos chamou para mais perto dEle, está perto de nós, e nele todas as coisas nós podemos. E é por isso que São Paulo pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Basta, meus irmãos, hoje, termos a coragem de deixar-nos guiar por Jesus. E isso se dá por meio da escuta. A escuta constante, a escuta diligente, atenta, amorosa à palavra dEle. E deixando-se guiar por Jesus, destrave-se. Ainda que com medo, não tenha medo de dirigir o seu olhar para Ele. É meio contraditório, né? Ainda que lá dentro esteja tudo desordenado, não tenha medo de olhar para Ele e deixar que Ele mostre a glória de Deus. Porque só quando Ele manifesta o fulgor de sua glória, só quando Ele manifesta a força divina que há nele,
nós somos capazes de descer a montanha e fazer com que o mundo abrace para valer o escândalo da cruz. Se a gente não cultiva a vida de oração, a escuta, nunca seremos capazes de dizer aquilo que São Paulo fala de Jesus: ser obediente até a morte e morte de cruz. Por isso hoje nós somos chamados, bem no inicinho da quaresma, a fazer uma experiência de contemplar a glória de Deus, para que estando unido a Ele pela oração, pela escuta atenta da sua palavra, possamos estar em sintonia, no mesmo tom, com o coração de Deus, que pede de nós que abracemos a cruz, não por medo, não por troca, não por ganância no intuito de querer ganhar algo, não também por obrigação, mas porque na cruz está o sentido verdadeiro da vida. Na cruz está a salvação. E só é capaz de entender esta lógica quem contempla a cada dia, na montanha da oração, a experiência de um Deus que se revela com sua glória e sua majestade, para fazermos mais dóceis a eles, e mais dóceis a eles vivermos unidos no mesmo coração, no coração de Jesus. Só no coração de Jesus nós conseguimos ser aquilo que Deus quer. Só unidos ao coração de Jesus, pela oração, pela vigilância, nós conseguimos abraçar a cruz. Só unidos no coração de Jesus seremos capazes de transfigurar a nossa vida e, transfigurados, iluminar a vida de muitos que andam desfigurados pelo pecado. Só unido no coração de Jesus nós conseguimos perceber: Ele é o Filho amado, no qual o Pai pôs o seu agrado e no qual todos nós, se continuarmos unidos a Ele, como uma videira unida no seu ramo, podemos também nos tornar filhos e filhas muito amados, porque aprendeu no único Filho amado a escutar a voz do Pai e a colocá-la em prática. E assim, nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E aí a música termina, e eu termino com este refrão, dizendo: depois que a gente sobe a montanha do Tabor, a gente sai diferente. A gente canta no mesmo coração, porque nós queremos proclamar o fulgor da glória de Deus. Porque diz assim: Mestre, ao sairmos daqui, os teus passos iremos seguir, no silêncio e na paz. Mestre, nós iremos plantar o teu reino em todo lugar, para em ti repousar. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Elevemos, irmãos e irmãs, confiantes ao Pai, que manifesta no Filho o fulgor de sua glória, as nossas preces e pedidos na força do Espírito Santo, e responderemos dizendo: Convertei no Senhor.